Vou fazer uma leitura aqui de texto para dar abertura à atividade. Eu não vou falar muito alto, é fundamental que vocês façam silêncio para poderem me ouvir. Só para confirmar, o som está chegando aí no fundo, a galera que está no fundo está conseguindo ouvir? Levanta a mão se está ouvindo, aí no fundo. Não está chegando o som aí então? Onde vocês estão? Levanta a mão se estiver ouvindo. Está ouvindo? Tá. Aí do outro lado, está todo mundo ouvindo? Tá, então tranquilo, vamos lá. O nome do texto é Os Poetas. Os poetas estão entre nós, desde a Grécia Antiga e da Roma dos Césares. Afinal, não seriam a Ilíada e a Eneida de Homero e Virgílio relatos poéticos? Toda história também é poesia, e toda poesia também é história. Como diz o nome, são ciências humanas, são saberes do homem. Hoje, em pleno século XXI, a poesia ainda brota no coração de nossa juventude. A literatura e a música vicejam nos corredores de nossas escolas. Como flores que brotam nas rachaduras do asfalto e do concreto, a poesia brota nos corredores das escolas. Amores, desamores, revoltas e rebeldias fazem parte do cotidiano de nossa juventude. Hoje, veremos todo esse turbilhão de ideias e sentimentos ser expresso em versos, acordes e cantorias. Um viva à juventude e um viva aos velhos poetas, que sigam humanizando nossa vida, que cada vez mais tem se tornado técnica, exata e previsível. Viva o improvisado, o imprevisto e surpreendente. Viva, viva! E para abrir esse sarau, então, eu vou ler para vocês o soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu canto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Atenção, esse poema é do Vinícius de Moraes, tá? Que é chamado O Poetinha, mas que é um grande poeta, é um grande nome da literatura brasileira, né? E esse ano, em outubro, ele completaria 100 anos. Vocês sabem disso. Então nós já estamos comemorando e prestigiando o aniversário do poeta Vinícius de Moraes, tá? Que completaria 100 anos, tá? E para concluir agora, Vinícius, os meninos vão tocar e cantar Garota de Ipanema. Cheia de graça, ela menina de peito passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do topo do gado, o sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema, cruzada pinta, que estou tão sozinho.
vida passa a cada minuto, a cada hora, e temos que aprender a viver o segundo, o agora. Para as crianças, a vida é só brincar. Já para os jovens, é curtir, é viajar. Para os adultos, diversas responsabilidades, pai, profissional, amigo, sem perder sua essência, pois seu dever é marcar sua existência. Mas vai chegar um tempo em que sua vida vai ter passado, você irá colher o fruto daquilo que um dia foi plantado. Portanto, para você que está lendo esse poema, eu deixo meu lema: que você sempre possa respeitar, amar e se alegrar, pois a vida passa em um respirar. Por isso, viva hoje como se o amanhã não existisse, pois a vida é um momento. Todavia, não desperdice esse bem que Deus te deu. Usufrua com talento todo o seu tempo. Essa poesia foi elaborada pela aluna Aline Guedes, da oitava C, dentro do concurso Nova Geração Poética. Aline. Faz parte desse cotidiano da escola, é importante. Você vai levar pro resto da vida. Você não vai esquecer nunca. Parabéns, tá? Aí, ó. Jogaram o som aí, ó. Calibrão. Sonhar o que ficou pra trás. O sonho não, sempre até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar, não tanta resposta. Mas a vida cobra seriamente, não dá pra fugir. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Um dia eu espero te reencontrar numa bem melhor. Cada um tem seu caminho, sempre até melhor. Irmão do mesmo Cristo, eu quero e não desisto. Caro Pai, como é bom ter por que se orgulhar. A vida pode passar, não estou sozinho, eu sempre até melhor. Livre pra poder sorrir, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Agora eu gostaria de convidar o professor Marco Aurélio, ele recitará o poema que ganhou em segundo lugar. Professor, João! Então é o seguinte, ó, o poema é do aluno Alessandro Oliveira, vulgo Índio.
O tempo nos distanciou e a saudade não ajudou. Mas ainda continua forte esse sentimento, que cresce a cada dia dentro do meu peito. Deitado na cama eu fico pensando no que nós construímos juntos, sobre o que pensávamos quando ficássemos juntos, mas, por um erro da vida, destrói nosso futuro. Não sei quando te verei novamente, e espero que não demore, pois a saudade de você dentro de mim, pelo visto, nunca morre. Não consigo olhar no fundo dos teus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. Várias fases e estações que me levam com o tempo e pensamento. Deixa devagar outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você. Quase esquecer que eu não posso chorar. Olhei no fundo dos teus olhos, sinto a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino do amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de eu ser mundo, acreditar que o meu amor não será passageiro, de janeiro a janeiro, até o mundo acabar, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Obrigada, gente. E agora eu convido a professora e coordenadora Bernadette a ler a poesia que ganhou então em primeiro lugar. Oi, gente. Bom, ler essa poesia aqui em primeiro lugar é um prazer, porque é uma gracinha, vamos todo mundo prestar atenção. O título é O Primeiro Amor. O primeiro amor é como o amanhecer, que nasce e vem esplendor de uma forma inexplicável e às vezes inabalável. No começo, aquilo que existia entre vocês passava de uma amizade, mas no fundo, você queria que ele fosse a sua cara amizade. Você o ama e ele não.
solidão? Alguns pensam, felizmente isso passa. Mas outros dizem, a vida, sem isso não teria graça. Então, o amor é assim. É preciso lutar para saber o que é amar. Parabéns para a aluna Cassiane Guedes. Por vontade e elaboração dos alunos. Então eu tenho aqui alguns alunos que participaram disso. Eu gostaria que se levantasse para aplausos de vocês o idealizador desse projeto, que é o Paulo. O Raposo. Gabriel Raposo. E claro, sem ajuda e colaboração, Fábio Belaré. E
vamos lá. Então, a poesia do Paulo, o título dela é Invisível. Vamos lá. Deixa eu sair da frente dele para vocês poderem ver a cara. Dá pra fazer um pouco mais, vamos lá. Invisível. Sinto-me invisível aos olhos da sociedade como algo tão pequeno, alguém que ninguém quer. Apenas os grandes são vistos, apenas os que estão no topo, enquanto fico aqui embaixo, apenas observando todos eles. Tenho paciência, minha hora vai chegar. Eu vou me levantar, renascer, renascendo das cinzas dos meus fracassos. E assim deixarei de ser invisível e estarei em destaque. Estarei no meu lugar por direito. Paulo. Para ilustrar esse soneto, isso não é um soneto, para ilustrar o soneto do Paulo, o professor Marco Aurélio vai cantar uma música para você. Som, 1, 2, tá dando pra ouvir?
professores, com a professora Daniela, com o professor Marcos, com vocês, que são os protagonistas dessa ideia e que só a ideia desenvolvida e que deu origem a esse momento. E que a gente fica orgulhosa de vocês estarem participando. Parabéns às poesias efetuadas e levadas a sério, tá? E colocadas aqui. Tá? Todos vocês que participaram são vencedores, porque ousaram fazer algo diferente. E isso é apenas o começo. Tá? Mais tarde, quem garante que não vamos ter poetas, escritores, cantores, compositores aqui? Então, isto é importante e a equipe gestora, eu, Bernadette, os professores que aqui estão presentes, parabenizo a todos vocês. Eu estou extremamente orgulhosa de estar compartilhando com vocês esse momento. E parabéns aos professores, que têm um valor imensurável aqui nessa realização. E uma salva de palmas para os professores, para a professora Daniela. Parabéns a todos. Eu especialmente sou professora da sala de leitura, eu quero agradecer de todo o meu coração aos alunos que estão sempre lá com a gente, aos que participaram, aos que venceram, a todos os professores que colaboram com paciência, toda vez que a gente precisa tirar a nota da sala, eu agradeço, um agradecimento imenso a vocês. Aos professores que trabalharam com o júri, a professora Luciana de Geografia, a professora Mary, o professor Marco Moreno, aos alunos e a todos vocês que estão aqui nesse momento prestigiando esse evento. Agora, gente, eu prometo realmente, para finalizar, simples desejo. Eu só quero que o dia termine.